quarta-feira, dia de estarmos na presença do Senhor. Aleluias. Que o Espírito de Deus flua sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que a palavra de Deus venha falar contigo hoje. Que o Espírito Santo possa alcançar a sua vida, possa tocar os seus caminhos, a sua casa, a sua família. Eu não sei o que você está precisando, mas de uma coisa eu sei: aquele que precisa saber, Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Amém? Eu sei que tudo vai fluir. Amém? Vou acertar aqui a cadeira. Peraí. Isso. Agora sim. A palavra de hoje, a palavra de Deus fala: o ótimo é inimigo do bom. Você sabe o que é o ótimo inimigo do bom? Então você vai saber. 1 João, versículo 1, a palavra de Deus fala assim: tá abrindo aqui só um segundo. Vamos abrir de novo. Calor abençoado que está fazendo esses dias, né, amados? Ah, tá uma benção. Glória a Deus, sinal que a gente tá vivo, né? Ainda bem. Ah, Jesus. Estabelecendo uma comunhão, estabelecer e manter uma comunhão divina. Isso é que nós devemos ter. Essa é a direção que nós devemos seguir. A palavra de Deus diz lá em 1 João 1:5. Ele fala assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só compartilhar aqui que está mandando mensagem para mim. Só um segundo, nós já vamos direto para a palavra. Em nome de Jesus. A palavra é essa que vai falar contigo. Eu creio. Palavra abençoada. Palavra de Deus que veio do alto. Palavra do Espírito Santo. Amém? Então vamos lá. A palavra de Deus, a palavra do Espírito, a palavra que vem do Senhor, que Deus preparou para nós, aí em João começa a nos mostrando que nós devemos estabelecer, nós devemos ter e manter uma comunhão divina com Deus. Ele fala lá: se Deus é a luz e não há nele treva nenhuma, então aquele que diz ter comunhão, seguir Jesus, está nas trevas. E o que significa andar nas trevas? João 12:46, ele fala assim que Jesus, ele fala que eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que nele crê, em mim, não permaneça nas trevas. João 12:46. Quem não conhece Jesus como Salvador, quem não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele permanece em trevas. Ele permanece em trevas porque ele permanece
sem o conhecimento da palavra de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem o conhecimento daquilo que Deus tem para ele, sem conhecer todas as ânsias que Deus tem. Quem não conhece o Senhor Jesus, ele não tem uma vida espiritual. E ele não tem uma direção para se pautar. Por exemplo, aquele que está sem a direção espiritual de Deus, ele não tem um porquê, por exemplo, não encher a cara. Ele pode ter um caráter diferente, ele pode ter um ensinamento diferente, mas nada impede ele de, por exemplo, encher a cara até cair. Nada impede ele de adulterar socialmente. O que é adulterar socialmente? As pessoas têm se escondido atrás de pequenas situações de relação social que o cara acha correto e acha direito ele ter atos sexuais fora do casamento dele, como prostituição, pornografia, às vezes até com mulheres diferentes da esposa que ele casou. E quando a pessoa ela não tem uma comunhão, ela não tem um conhecimento do que Deus tem para ela, isso se torna balela, isso se torna uma simples situação que para ela não influi em nada. Simplesmente é mais uma das coisas que os crentes dizem aí, que para ele não está nem aí. Então, quando a pessoa ela tem uma visão espiritual, ela tem um conhecimento espiritual, ela conhece a palavra de Deus, isso torna a chave nos caminhos dela. Enquanto aquele que não tem o conhecimento, ele simplesmente não tem essa ligação. Mas essa pessoa também que não tem essa ligação espiritual, esse conhecimento com Deus, ele acaba não sentindo falta, porque ele faz o que ele quer, ele está no direito de achar que ele deve fazer o que ele quer, ele está no direito de achar que ele deve fazer tudo aquilo que ele pode, que é um direito dele, porque ele trabalha todo dia, chegar em casa, a esposa também trabalha, é um direito dela, é um direito dele, ela simplesmente está na hora que ele chega com o almoço pronto, com a janta pronta, ele chegar e num sábado, no domingo sair com os amigos, mas eu tô só saindo. E se fosse ao contrário? Se fosse ao contrário, ele chamaria a esposa de puta, com o perdão da palavra. Se fosse ao contrário, ele chamaria a esposa de N nomes. Mas como é o homem, se tornou uma coisa sem importância. É uma coisa que ele tem que fazer, que é sair ao sábado, sair na semana, não sei, e confraternizar com os amigos, ter uma comunhão com os amigos. Lá eles falam confraternizar, essa é uma comunhão. E a comunhão que eu conheço, a comunhão que Deus vem trazer para nós, é totalmente diferente dessa que o mundo, que as pessoas normais têm visto. A comunhão que Deus quer trazer para nós hoje é uma comunhão espiritual. É uma comunhão que diz lá em 1 João 1,6: se dissemos que mantemos comunhão com Ele, e não
praticamos a verdade. A palavra mais usada frequentemente na Bíblia é a palavra comunhão. E a definição dessa palavra, comunhão, no uso bíblico, ela dá sentido a uma participação no interesse comum. É algo que todos desejam. E no Novo Testamento, essa palavra sempre é usada, e todas as vezes que ela é usada em assuntos espirituais somente, nunca sociais. Então, a palavra comunhão, ela é usada para declarar um ato espiritual entre duas ou mais pessoas. Enquanto a comunhão natural, que não é espiritual, é natural, ela é usada em sentido de confraternização, de relaxamento, né? Não é isso? Eu cansei de fazer isso. Preciso confraternizar, preciso dar uma relaxada. O que eu vou fazer? Vou lá no bar com meus amigos. E eu sempre achei que era normal isso. E pelo contrário, se alguém falasse ao contrário, eu brigava. Você está entendendo? Então, essa palavra, ela envolve dois elementos, na verdade, que é a relação e ação. Relação e ação. Estar em comunhão em Deus é a maior dádiva que a gente pode possuir na vida. Quando nós estamos em comunhão com o Pai, com Deus, com o Espírito de Deus, nós nos sentimos seguros, porque nós sabemos que se nós usarmos o nome dele, ele vai a qualquer instante nos ouvir e vai estender suas mãos para nós. Então, por isso, quando nós estamos na comunhão de Deus, nós estamos tranquilos, nós podemos ficar sossegado que, não vamos ter problema. Mas a gente tem que entender que nessa vida nós nunca seremos tão próximos de Deus como devíamos ser, ou como desejamos ser. Porque nós, ser humano, nós que, agora eu estou falando das pessoas espirituais que buscam as coisas de Deus, que buscam as palavras de Deus, nós buscamos estar em comunhão com o Senhor, nós buscamos e desejamos estar próximo de Deus, e a razão disso o persistente pecado em nossas vidas. Ele não deixa que a gente permaneça junto com Deus exatamente 100%. Por quê? Porque o pecado, ele vem para nos destruir. O pecado vem para nos enganar. E esse pecado, essa ação maligna, a gente tem que compreender que tem a maneira como a gente pode vencer isso. Tem. Por exemplo, a gente começar a ter um hábito de confessar os nossos pecados para Deus, já é um começo. Para Deus, não estou falando para você sair falando para todo mundo o que você faz e deixa de fazer, mas para Deus, se você confessar os seus pecados, isso já é o primeiro passo. Você entendeu? Porque o pecado, ele é uma barreira no relacionamento seu com Deus. Então, uma mentira, um engano, uma mentirinha, algo que às vezes você faz achando que é uma coisinha de nada, isso começa a crescer uma barreira, um muro entre você e Deus. Então, a confissão dos pecados diários, você está entendendo? Ela remove essa barreira. E através da palavra de Deus, das Escrituras, da Bíblia, que é inspirada em Deus, a gente torna perfeito. A gente se torna perfeito. E te provo isso.
Lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, ele fala a respeito. O 17 ele fala assim: Escrituras inspiradas para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então nós podemos ser perfeitos, sim, aos olhos de Deus. Nós podemos ser perfeitos aos olhos de Deus. Ao do ser humano, do teu amigo, dos teus amigos, ele sempre vai tocar o dedo em você mais. Quem que é você para falar isso? Quem que é você para achar isso? Quem que é você? Né? Por mais que você tenha pedido pecado, e nós estamos aí com o meu amigo Tiago Freitas. Quantas vezes, Tiago, fala para mim que você já não ouviu assim: ah, mas quem é você para falar isso? Eu estou no mesmo caminho, meu amigo. Muita gente já apontou o dedo para mim e já falou assim: quem é você para falar isso? E até hoje eles apontam o dedo para a gente achando que nós não somos capazes. Mas eles esquecem que nós não somos para o mundo capazes, mas sim para Deus nós somos capazes. Nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Somos perfeitos para aquele que nos escolheu e nos trouxe. E como eu te falei, o ótimo é inimigo do bom. Por quê? Porque as pessoas elas querem começar a servir a Deus, mas ela fala: ah, mas eu não sou capaz. E ela esquece que se a gente falar com Ele através de oração, ela começa a nos dar um relacionamento mais íntimo com Deus. A oração começa a nos trazer próximo de Deus. Por quê? Quando eu começo a orar, quando eu começo a declarar, quando eu começo a buscar todas as coisas que são de Deus, principalmente em oração, eu começo a apresentar a Deus a minha vida, eu começo a apresentar a Deus os meus caminhos. Sabe o que acontece? Eu começo a ficar íntimo de Deus. E quando eu fico íntimo de Deus, eu começo a entender, a ouvir o que Ele tem para mim. E quando eu ouço aquilo que Ele tem para mim, o que acontece? O Espírito de Deus, Ele me guia longe dos erros, longe dos caminhos árduos, dos caminhos tristes e longe dos pecados. Porque quando o pecado está chegando próximo de mim, Deus ele me mostra. Por que Ele me mostra? Se andarmos na luz, que é Jesus, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então eu já sou perfeito para a obra, purifica do pecado. Olha que lindo. Então eu tenho a perfeição de Deus, tenho a perfeição na obra, e eu sou puro aos olhos de Deus. E às vezes, quando nós começamos a entender isso, sabe o que acontece? O ser humano, quando ele vai para a igreja, olha só, o ser humano, quando ele vai para a igreja, ele quer saber o que pode tirar da igreja, o que ele vai ganhar indo na igreja. Aí ele vai em busca de prosperidade, ele vai em busca de um carro. Pode ver, a maioria que vai fazer uma campanha, quando ele vai fazer uma campanha, ele já põe lá: eu quero um carro, eu quero uma casa, aí eu quero não sei o que. Mas nunca ele pede para a vida espiritual dele. Dificilmente nós vamos até a igreja pedir algo de Deus espiritual. Nós temos, e isso é raro, olha, quase nunca, nós temos tempo para preparar o nosso coração, a nossa mente, para adorar a Deus, para tirar 10 minutos, 15 minutos antes da oração, antes de orarmos em qualquer lugar, antes de buscarmos em qualquer lugar que seja. Nós esquecemos e vai e ora de qualquer jeito. Você está entendendo, amado?
Tiago 4,7, ele diz assim: portanto, vocês cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Quando ele nos dá, Tiago nos diz que à medida que nós nos submetemos a Deus, através da obediência, claro, resistindo ao diabo, nós nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós. E volta a falar, quando eu estou próximo de Deus e quando Ele está próximo de mim, eu consigo, antes que o mal venha, eu consigo me desviar. Eu consigo fugir das armadilhas, das setas malignas de Satanás. É Romanos 12:1. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Oferecendo o meu corpo como sacrifício. Quando eu busco o sacrifício vivo, eu estou dizendo que as exortações bíblicas, a obediência a Deus, a minha perfeição aos olhos de Deus, a minha perfeição à obra de Deus, a minha busca por estar limpo, com as mãos limpas, eu estou buscando e apresentando a Deus a resposta, a graça de Deus que recebemos na salvação. Quando eu estou fazendo isso, é a minha resposta. Você está entendendo? Vou te explicar de novo. Quando eu exorto, quando eu recebo as exortações bíblicas de Deus e coloco elas nos meus caminhos, quando eu obedeço as palavras de Deus que me são apresentadas, quando eu me aperfeiçoo na palavra de Deus, quando eu busco a perfeição para a obra do Senhor, tudo aquilo que Deus tem para mim, isso é uma resposta minha, referente à graça que Deus me deu na salvação. Isso é obediência. Isso é a minha resposta, é a obediência. Não que nós recebemos a salvação por obediência, não, porque nós já recebemos a salvação, nós já temos a salvação. A salvação foi nos dada quando Cristo morreu na cruz. É pelo contrário, eu estou simplesmente respondendo a Deus com obediência a tudo aquilo que Ele me deu. Tá entendendo, amor? Tá entendendo, meu amigo? Nós não ganhamos a salvação através da obediência, mas a obediência é uma resposta minha a Deus, dizendo: ó Senhor, eu vou te obedecer. Sabe por quê? Porque o Senhor me deu a salvação. Não que eu tenha que fazer isso, mas quando eu obedeço a Deus, Ele se agrada de mim. Você está entendendo? Através da confissão, do estudo da Bíblia, da oração, da obediência, nós podemos desenvolver uma relação mais próxima com Deus. Você está entendendo? E quando eu tenho uma relação mais próxima com Deus, volta a te falar, você com relação próxima a Deus, você sabe disso. Toda vez que você tem um relacionamento com Deus mais próximo, tudo em sua volta se transforma. Tudo está em concordância para te abençoar. Tudo está em concordância para te agradar. Até as lutas, quando ela vem, você está firme na rocha. Não, peraí, aqui não. Então, eu volto a te falar.
Como eu posso não andar em trevas? Como eu posso me desviar? Como eu posso voltar com Deus? Voltar com aquele discernimento entre eu e Deus. Primeiro hábito, confesse seus pecados. É o primeiro passo que você dá. Primeiro passo que você dá para uma relação com Deus, um propósito, é a ação. Então por isso que a palavra, ela envolve esses dois elementos, como eu falei, relação e ação. Então você vem até o Senhor, busca a comunhão com Ele, pede perdão a Deus e Ele limpa aquele muro, aquela barreira, Ele remove aquela barreira, você está entendendo? Que o pecado criou quando você pecou. Então quando você removeu a barreira do pecado, você entrou de novo na presença do Senhor. Aí é mais fácil, aí é só você orar. Por isso que eu digo lá, eu disse agora, né, para você, que através da confissão, do estudo da Bíblia, para nós compreendermos os caminhos do Senhor, da oração, da obediência, eu posso desenvolver uma relação mais íntima com Deus. E se eu tenho uma relação mais íntima com Deus, eu começo a trazer a minha casa para perto de mim. Começo a trazer a minha família para perto de mim, mesmo eles não querendo. É como um anzol. Você que vai pescar, você gosta de pescar, você sabe. Você joga o anzol lá com o melhor. Tá lá no anzol. O peixe vem, come. Você só Deus, eu li semana agora e essa palavra me move meu coração. E Jesus disse que quando ele morresse na cruz, a todos ele atrairia a ele. Todos ele iria atrair para ele. Mas por quê? Porque o sangue dele foi derramado. Então por isso que você está fora da palavra de Deus, está fora da direção de Deus, você começa a ficar assim, ó. Qual é a palavra certa? Você fica ansioso. Você fica sem ter para onde ir, sem ter o que fazer. Você começa a ir para lá e para cá sem ter um caminho direito, mas você sabe que você está no rumo errado. Você sabe que você está numa direção errada. Você sabe que é um caminho que você tem que voltar atrás. E para você voltar atrás, não há outra atitude a não ser clamar ao Senhor e apresentar suas razões a Ele. Relação e ação. O pecado ele forma uma barreira, amado, na nossa vida com Deus. E a confissão destrói essa barreira. Então, o pecado ele faz uma barreira. A confissão desfaz. E quando você confessa os teus erros, tudo se quebra. Toda a armadilha de Satanás é desfeita. Tudo que o inimigo tentou sobre você te fideliza, te traz para perto dele. E quando ele te traz para perto, ele diz assim: meu filho, eu sei que você está passando, eu sei que você está chorando. O choro pode durar uma noite. O choro pode até parecer que não vai ter fim, porque a noite ela é escura. À noite você não consegue ver um palmo na sua frente. As trevas, ela não te dá solução, a não ser a luz. Você ligar a luz. E quando eu estou em trevas,
A única coisa que liga a luz, como eu li agora há pouco, é o Senhor. Ele é a luz. Fecha teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, pela graça do teu nome, eu te agradeço pela vida desse homem, Senhor. Dessa mulher que esteve até aqui comigo, que ouviu a tua palavra. Fala com ele agora nesse louvor, Senhor. Tá chorando porque, oh Deus amado, se você tem um Deus que cuidar de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de onde você veio? Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra morrer aqui, mas Deus falou assim: esse aí vai levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama. Eu te amo. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Não chore, amado. Ele não dorme. Levanta. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. E quando tudo passar, não se esqueça dele, do poderoso, daquele que te arrancou das mãos de Satanás. Tudo vai passar. Amém. Obrigado. Mais um dia na presença de Deus, mais um dia se agradando daquilo que Ele tem, mais um dia louvando a Deus, mais um dia falando daquilo que Deus tem na nossa vida. Eu te agradeço e te peço, não abandone, não deixa a barreira do pecado te dividir, você e Deus. Pelo contrário, entre na presença dele, peça perdão a ele, e ele, com o amor que ele tem em mim e em você, pois ele nos escolheu bem antes da gente existir. Ele te escolheu e ele me escolheu também. Não deixe se enganar dessas pessoas que ficam falando mal de você, que ficam apontando o dedo para você, dizendo que você não pode.
Quem é você? Você era um traficante, você era um bebum, você era um drogado até ontem, hoje quer se esconder, quer se esconder atrás da Bíblia? Não, fala para ele. Eu fui limpo, remido por Deus. Eu fui remido por Deus. Fala para essa pessoa, eu fui remido por Deus. Eu sou nova criatura. Mesmo que você ache que eu não posso, entenda que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que se dizem sábios. Receba de Deus agora a força. E amanhã a gente se vê de novo. Amém? Glória a Deus. A gente se vê de novo. Aqui ou nas nuvens. Oh, glória!